Não, eu ia só pontuar uma coisa nessa pergunta que me chamou a atenção, né? Hoje, os pediatras acabam encaminhando mais cedo, né? Eu percebo que ainda bem que as pessoas estão procurando mais cedo isso para a gente não só focar num diagnóstico, né? Mas num tratamento mais precoce, o que eu acho que tem melhorado muito e a gente tem visto muita evolução, né? Isso é muito importante, Juliana, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente a causa, a etiologia do que está levando a um comprometimento ali neurológico. Mas se a gente detectar que existe algum atraso, nós devemos começar a intervenção, qualquer que seja esse atraso. Porque eu sempre gosto de falar no consultório, né? A gente tem tempo, né? Tempo é cérebro. Quanto mais cedo, melhor, por causa da neuroplasticidade. Então, às vezes, as famílias ficam angustiadas para se fechar, é esse diagnóstico, não é esse diagnóstico. Nem sempre é tão simples assim, se tratando de cérebro e neurodesenvolvimento. Mas detectou o atraso, antes, enquanto se está fazendo a investigação, não pode perder o timing da estimulação precoce. Né? Aí entra a equipe multidisciplinar que trabalha com isso. Né? Vocês são extremamente importantes. Bora lá. Durante a gestação, existe algum diagnóstico, algum transtorno que possa ser detectado durante o período gestacional? Sim, não transtornos, assim, TDAH, autismo, alguns transtornos de neurodesenvolvimento, deficiência intelectual, isso não tem como, né? Muitas vezes eles perguntam, mas o teste do pezinho veio normal, doutora, não tinha como ver isso na gravidez, né? Eu falei, não, essas condições não, mas muitas condições podem ser vistas, principalmente as malformativas, já na gestação. Uma hidrocefalia, dependendo de quem faz a ultrassonografia, algumas malformações do próprio córtex podem ser visualizadas, crianças que se mexem pouco, pensando numa doença neuromuscular, já podem ser vistas e feita uma suspeita, tá? Então, sim, tem algumas condições que, espinha bífida, meningomielocele, que dá para se avaliar, né? Pelo ultrassom. Isso. Durante a gestação pelo ultrassom. Tá? Em quais casos há necessidade de medicamentos? Da neuropediatria em geral? Isso. Bom, aí é bem amplo a gente dizer isso. Nós temos o tratamento medicamentoso da doença, do transtorno em si, e tratamento medicamentoso de alguns sintomas. Né? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem o diagnóstico de síndrome de Down. A gente não tem um tratamento para síndrome genética, síndrome de Down. Mas nós temos um tratamento para alguns sintomas que essa criança possa vir a ter. Né? Comportamentais, por exemplo, ou desenvolver uma epilepsia. Né? Então, cada caso é individualizado em questão do tratamento medicamentoso, né, em termos de remédio. Nem tudo na neuropediatria é remédio. Muitas vezes, assim, e é o que eu volto a frisar aqui, é estimulação precoce, né, que eu bato muito na tecla no consultório, e é importante os pediatras também se atentarem a isso. Não precisa necessariamente do neuropediatra, porque a gente sabe que nós, especialistas de neuropediatria, são difíceis de achar, não são fáceis, né? E o Sistema Único de Saúde também está difícil de achar qualquer tipo de especialista. Então, não esperem passar em consulta com um especialista para já começar uma estimulação, uma fisioterapia, fonoaudiologia, enfim. Então, percebeu algum atraso na fala, um atraso motor, um atraso cognitivo? Então, já encaminha. Já inicia as terapias, independente de um diagnóstico. Exatamente. E aquele mito, né? Aquela fala que a gente sempre vê, né? Cada criança tem um tempo. Cada criança tem um tempo, mas a gente precisa pensar nesses alcances aí, né? Nesses picos de evolução. Então, até tal idade não falou, não andou, não está compreendendo o comando, então precisa, sim, de entrar com terapia independente do diagnóstico. Essa coisa de tem um tempo, isso é um mito, mas tem o seu fundinho de verdade. Deixa eu só explicar de onde veio isso, né? Nós temos o normal.
existe uma variação do normal. E existe o anormal ou atrasado. Então, dentro do normal, por exemplo, eu posso andar de 9 meses a 1 ano e 4 meses. Dentro desse período, teoricamente, está dentro do normal. Do esperado. Né? Dentro, exatamente, de uma criança que nasceu a termo, enfim. Porém, eu estou com 1 ano e meio, eu não estou andando, não está normal. Pode ser que seja um desenvolvimento limítrofe, que a gente vai examinar, não ache nada, não tem realmente nenhum problema, e ela seja uma criança fora da curva que depois vai seguir seu curso. Mas a gente não tem como bater o martelo, não vamos esperar. A mesma coisa para fala. Vamos esperar os 3 anos para começar a falar. Eu não sei de onde saiu esse número mágico, até hoje eu tento descobrir na literatura, né? Esperar o quê? Começar a falar o quê com 3 anos? Seriam frases? Seria um diálogo? Né? A criança não fala, e aí não fala nada com 3 anos, extremamente anormal. Está fora da curva do normal. Né? Então, aí a gente já começa os estímulos. Pode ser que quem atendeu não saiba o diagnóstico. Muitas vezes até o neuropediatra, não se tem um diagnóstico de cara. Vai ter que investigar, observar a evolução. Né? Mas precisa ser estimulado.